A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados em um estado de guerra total, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. E foi mais devastador que a famosa Grande Guerra. E estudiosos ainda dizem que ela é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. O conflito teve como estopim a invasão na Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Os grupos que enfrentaram na guerra foram os aliados: Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos, Brasil, entre outros, e o Eixo: Alemanha, Itália e Japão. Este conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o terrível Holocausto e ainda as devastadoras bombas atômicas lançadas no Japão no final de 1945. No final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota da guerra havia sido injusta. Somando a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra. Limitou ao número de 100 mil os soldados de infantaria. Obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. E ainda o resultado disso foi uma Alemanha completamente destruída e a população sofrendo com a fome. Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933 e Adolf Hitler, o líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar sua economia, partiu para o rearmamento. Todavia, com a invasão da Alemanha à Polônia, se inicia a Segunda Guerra Mundial. 28 paranaenses deixaram suas vidas em combate em solo italiano, e muitos dos pracinhas retornaram ao Brasil com sérios transtornos mentais. E em Campina Grande do Sul, no Paraná, a senhora Gleice Simone Cordeiro Kishi, filha de um ex-pracinha, já falecido, relata emocionada a trajetória de seu pai na Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Gleice, eu sou filha de expedicionário da Segunda Guerra Mundial, Arthur Alves Cordeiro, fronte de guerra, campinense, que muito jovem embarca por uma guerra que nem sequer ele sabia que existia. Meu pai embarca no primeiro navio, nos meados de 16 de junho de 44. O desembarque deles em Nápoles, na Itália. O Brasil é anexado no 5º pelotão dos Estados Unidos. Chega o inverno. Meu pai lutou em Monte Castelo, uma luta muito sangrenta, 11 meses de batalha, fronte de guerra, onde ele vai limpar o terreno para chamar então artilharia para poder ocupar o espaço. Do batalhão dele ele perde muitos colegas, ele tem morte assim, que ele vê passando ao lado dele sem tempo de parar para acudir seus colegas, porque o embate continua. Após 11 meses de batalha, chegando à tomada de Monte Castelo,
Montésimo, que foi uma localidade próxima, tinha 14.900 e poucos nazistas, praticamente 15 mil nazistas e 5 mil soldados brasileiros. Os 5 mil renderam os 15 mil nazistas. Um fato muito interessante, o Brasil foi o único país da Segunda Guerra Mundial que tinha os negros nos seus pelotões misturado com os brancos, em igual oportunidades. Ao fim da guerra, os brasileiros voltam, o governo Getúlio Vargas fica com medo desses soldados vitoriosos, foram 25.344 soldados, nós tivemos uma perda em torno de 400 soldados, baixíssima frente a tantos outros pelotões que tiveram perdas superiores. Voltando para casa, Getúlio Vargas destitui todos eles, não deixa no exército. Lembrando que eles voltam cheios de traumas de guerra e são abandonados pelo exército brasileiro. Meu pai ele só foi aposentado muito mais tarde, na década de 60, depois de Juscelino. O meu pai, ele vai falecer aos 84 anos. Então, após o falecimento, ele recebe o nome de uma biblioteca municipal em Campina Grande do Sul, com o nome dele, e aí um pouquinho da memória, então, de um campinense na Segunda Guerra Mundial, Arthur Alves Cordeiro, fronte de guerra. No Paraná, em Curitiba, foi construído em 1946 a Casa do Expedicionário, que ilustra a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e em especial a participação dos soldados paranaenses. Logo após a inauguração, civis, militares e voluntários passaram a oferecer auxílio aos pracinhas, além de tratamento de saúde aos ex-combatentes. Familiares também tinham por lá ajuda jurídica e previdenciária. Em 1980, a casa se transformou no Museu do Expedicionário. O museu possui farto material histórico. Estão expostos vários materiais bélicos e armamentos utilizados na Segunda Guerra Mundial. Uma escultura criada pelo artista Humberto Coso no telhado da Casa do Expedicionário, Soldados em Pedra-Sabão, representa o batalhão de expedicionários na conquista de Monte Castelo, da Segunda Guerra Mundial.